Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma aula do nosso curso de Iniciação à Filosofia. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês sobre a minha personalidade. Eu possuo algo que eu considero um defeito, que é uma grande dificuldade de se adaptar à rotina e à burocracia. E por que eu considero isso um defeito? Porque a vida social ela exige que nós nos acomodemos às muitas atividades repetitivas que existem, as atividades rotineiras, muitas vezes enfadonhas, muitas vezes burocráticas. Se nós queremos viver bem nessa nossa sociedade, nós precisamos nos acostumar com isso. Então, eu ter dificuldade de lidar com isso, de me relacionar com esse tipo de atividade, é um defeito, pelo menos um defeito social. Pode não ser um defeito pessoal, mas um defeito social com certeza. Tanto que se eu fosse obrigado a exercer um ofício essencialmente burocrático, isso seria difícil para mim. Inclusive, eu fui advogado durante 20 anos. E sempre foi um problema para mim isso, né? Como é que é até um problema de orientação vocacional, né? As pessoas não orientam. Ah, você quer ser advogado porque é porque eu escrevo bem, tá? Mas não é isso que está na essência do exercício da advocacia. Mas a burocracia, sim, você lidar com rotinas, com documentos, com burocracias, com papelada, com aquela coisa até enfadonha, faz parte. E eu nunca fui orientado, então cheguei até o meu limite trabalhando com isso. Bom, mas não é sobre mim a questão, né? Isso é só um pretexto. É que, considerando a minha natureza, essa minha natureza, quando eu encontrei a filosofia, se eu tivesse me deparado com uma disciplina muito burocrática, o que ia acontecer? Certamente eu teria me afastado da filosofia. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa: se hoje eu me dedico, uma pessoa como eu, se dedica totalmente à filosofia, tem a filosofia como sua vida, estuda, lê, procura entender, ensina como eu ensino, isso é porque certamente, pelo menos a filosofia que eu ensino, que eu estudo, que eu desenvolvo, não é uma disciplina burocrática. Não é uma matéria enfadonha. Não é. Se fosse, eu não estaria aqui. Eu quero que vocês entendam isso. A filosofia que eu descobri, a filosofia que eu desenvolvo, a filosofia que eu estudo, que eu ensino, não é uma matéria burocrática. Eu até entendo quem vê a filosofia dessa maneira, até porque muitas vezes o nosso contato com a filosofia não é das mais excitantes, né? Porque normalmente nós somos apresentados à filosofia por professores que a veem como uma matéria burocrática. Professores que não têm assim nenhum entusiasmo pela matéria, que muitas vezes tem aquilo apenas como o seu exercício cotidiano. E aí, o que eles ensinam? Que a filosofia é muito assim: você aprender sobre alguns conceitos, sobre alguns dados que devem ser coletados, mas não é um exercício, um conhecimento que você precisa introjetar para exercitar. Então, eles falam muito para o cérebro, né? Essas professores de filosofia falam muito para o cérebro, mas pouco para a alma e muito menos para o coração das pessoas. Mas veja bem, a filosofia é uma matéria humana. E a filosofia, como eu ensino, que eu até nomeio de filosofia integral, não pode falar só para o cérebro, não pode falar só para a cabeça. Tem que falar para o homem por inteiro. Por inteiro. Então, não pode ser uma coisa essencialmente formal. A formalidade faz parte do processo, né? Porque sem formalidade alguma não existe ordem. Mas não pode ser a essência da filosofia. Não é por acaso, gente, que eu vejo nos círculos de estudiosos de filosofia gente estudando como se estivesse se preparando para um concurso público, decorando frases, citando ideias prontas, mas falta o quê? Falta vida. Falta um pouco de empolgação, falta um pouco de sangue nas veias.
de sentir aquela matéria como algo realmente verdadeiro, como algo real, algo que tem a ver com a vida. Eu quero que vocês entendam, isso aqui é uma iniciação à filosofia. Então eu me sinto obrigado a passar para vocês a filosofia como eu a vejo. E se eu quero que vocês também se interessem cada vez mais por ela e se empolguem, eu quero que vocês entendam que ela tem elementos sim que são empolgantes, sabe? E se as pessoas encaram a filosofia como uma obrigação enfadonha, isso é porque elas não compreenderam o que a filosofia é e não estão olhando para a filosofia com o devido cuidado. Não estão captando a verdadeira natureza da filosofia. Se a filosofia que você vê é chata, é metódica, é burocrática, é porque você não entendeu exatamente o que é filosofia. Você só teve acesso, por alguma razão, a um aspecto da filosofia apenas, mas não a filosofia como ela é em sua inteireza. Bom, do que é composto esse material filosófico que eu estou falando aqui, que não tem nada de enfadonho? Bom, pensa comigo. Tudo isso que nós lemos, tudo isso que nós conhecemos, tudo isso que nós buscamos, saiu da onde? De nada menos do que dos pensamentos profundos e complexos e nada comuns que foram compartilhados pelas mentes mais geniais que já existiram. Só isso já traz algo que, poxa vida, isso aqui não é um, um, uma sequência simples de documentação. Não, tem mais coisa aqui. São mentes complexas e profundas compartilhando pensamento. São mais de 2000 anos de homens geniais fazendo isso. E além disso, são mentes muito diferentes da mente dos homens comuns, né? E mais ainda, são muito diferentes entre elas. Então, assim, você tem aqui, além da profundidade, da complexidade, você tem a diversidade também. Então, quando nós estudamos, quando nós olhamos todos os autores, todos os pensadores, todos os grandes pensadores, os médios, até os pequenos, né, nós falamos assim, nossa, mas é muita genialidade diversa. Aí vocês vão dizer agora, pensando por esse lado, onde está o aspecto enfadonho disso? Como isso pode ser chato? Como isso pode ser cansativo? Não dá para ser. Tem muita coisa aí que a gente pode ver e uma vida é insuficiente para conhecer tudo isso aí, para entender tudo isso aí. Então, quando nós iniciamos uma leitura de um livro de filosofia, é impossível para nós, por exemplo, saber o que nós vamos encontrar ali na frente. Quando eu abro um livro que eu nunca li, eu não tenho como dizer o que aquele autor está pensando, o que ele está pensando, o que ele está dizendo aqui. Não dá para eu prever. Por quê? Porque aquela mente ali é genial. E eu, por mim mesmo, dificilmente conseguiria atingir aqueles pensamentos. Eu preciso ser ensinado por essa mente. E dificilmente pelas meus próprios exercícios reflexivos conseguiria chegar às conclusões que ela chegou. Então, caramba, cada vez que eu me deparo com aquilo é uma novidade, é uma coisa diferente. É algo realmente que vai me surpreender. Vai sempre me surpreender, porque é um caminho que eu não espero. Então, cada estudo filosófico ele acaba sendo um mergulho num mundo desconhecido que é cheio de mistérios, de surpresas. E não só isso. Mistérios, surpresas, desafios, perigos, dificuldades. Ou seja, se nós olharmos isso, o estudo da filosofia ela contém todos os componentes de uma boa aventura. Certo? É uma aventura você estudar filosofia. Para com isso de pensar a filosofia como uma matéria chatinha que você tem que decorar, seguir conceitozinhos. Não, cara, filosofia é aventura. Filosofia é aventura. Por isso a filosofia ela tem de ser
empolgante, ela tem que ser estimulante, ela tem que ser inspiradora. Você tem que vibrar quando lê um autor. Eu, às vezes, eu vibro, que às vezes minha esposa até toma um susto. Às vezes eu tô lendo, sério mesmo, eu faço assim mesmo, não tô exagerando. Eu tô deitado na cama lendo, eu falo, caramba, é isso. Ela fala assim, puxa vida, não tinha pensado nisso. Eu me regozijo às vezes, não é toda hora, mas às vezes eu me regozijo com alguns pensamentos que eu falo, caramba, é isso, esse cara falou uma coisa genial. E filosofia é isso, tá? Se você não está vendo a filosofia dessa maneira, como uma aventura, tem alguma coisa errada na forma como você a está estudando. E considere mais uma coisa ainda. A filosofia é uma aventura. Ótimo, é uma aventura. Ela tem mistérios, ela tem desafios, tem dificuldades, mas também, e aí é o outro aspecto da aventura filosófica, ela também tem riscos e perigos. Também. Até porque, veja bem, se não houvesse esses riscos, esses perigos, aí ela também poderia se tornar enfadonha. É exatamente quando eu vou ler um livro, que eu não sei o que está ali, que o autor vai me desafiar e muitas vezes vai confrontar minhas convicções, minhas certezas, e às vezes ele pode até me desviar delas. É possível. É por causa desse risco que ela se torna um empreendimento interessante. Por isso que ela se torna empolgante, né? Porque eu estou também diante de um desafio. Então, gente, ó, é assim que eu quero que meus alunos, que vocês aí que acompanham o meu material, entendam também filosofia, porque saibam que é assim que eu a vejo. Toda vez que vocês me verem falando sobre filosofia, saibam que eu estou falando disso, estou falando de algo empolgante, algo que mexe com a gente. Então saibam que toda vez que eu me deparo com um novo autor, com um novo livro, eu estou me preparando para iniciar uma aventura. É assim que eu faço sempre, tá? Então, assim, quando eu, ó, tem esses livros aqui, tem livro ali, até o final da sala aqui tem livro. E eu olho para eles, sério mesmo, eu olho para esses livros e falo, caramba, quanta coisa, quanto mergulho que eu ainda não dei, né? Muitos mergulhos aqui eu ainda não dei. Tem uns que eu só dei uma nadadinha por cima e não mergulhei. E fico esperando a hora que eu vou mergulhar, porque cada livro que eu puxar aqui é uma coisa diferente, é uma novidade, é uma, é uma proposta diferente, é um mundo, é um universo diferente. Gente, isso é muito rico. Se a gente não tem isso na cabeça, a gente está perdendo uma maravilha. Isso aqui é uma maravilha, cara. É uma maravilha. Isso aqui é uma maravilha. É assim, é uma riqueza inigualável. Eu já tive livros aqui que mudaram a minha vida de verdade. Acho que todos de alguma maneira fizeram isso. Alguns mais, outros menos, mas todos de alguma maneira sempre muda alguma coisa, porque são conhecimentos que novos, né? Sempre tem alguma coisa nova. Mas tem alguns que mudaram mesmo, que depois do livro eu percebi que eu era outra pessoa, cara. E tem alguns aqui que eu sei, tenho quase certeza que se eu ler, quando eu ler, vai causar isso em mim. Então, isso é muito rico. Imagina que tem gente que passa a vida inteira e nunca teve essa experiência. E vai viver a vida inteira seguindo apenas as suas as suas vivências empíricas simplesmente pobres, né? Porque nossas vivências empíricas são pobres. Enquanto isso, nós temos um universo gigantesco, não só de filosofia, mas de literatura e de tantos outros conhecimentos que existem por aí. Então saibam de uma coisa, eu me recuso a estudar como quem se prepara para concurso público, tá? Eu me recuso. Eu estudo como quem se dispõe sempre a ser levado para um mundo desconhecido e misterioso. Sabe? É assim que eu me sinto. É assim que eu vejo a filosofia, é assim que eu proponho que meus alunos também a vejam. Tá bom? Saibam, se vocês estão aqui acompanhando, é esse tipo de filosofia que eu estou propondo para vocês. E quem esperar algo diferente disso, certamente vai se decepcionar. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.